Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Immanuel Kant. Ele falou o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Queridos e queridas, eu já falei em outro vídeo, a educação é tudo na vida. E quando eu falo educação, não significa formação acadêmica. Eu falo educação. Uma pessoa totalmente analfabeta pode ter mais educação do que uma pessoa que tenha pós-graduação em vários cursos. Porque a educação pressupõe que eu respeito o outro. Isso é educação. Eu posso não concordar com absolutamente nada com o que o outro esteja falando, fazendo, desejando ou vivendo, mas eu o respeito. Da mesma forma, eu espero ser respeitado. Isso é educação. Entender o lado do outro, entender o ponto de vista do outro, escutar o outro. A coisa mais difícil que existe na face desse planeta que nós vivemos é escutar o outro, entender as posições do outro, entender a vida do outro. Porque às vezes nós julgamos as pessoas baseados na nossa experiência, mas nós não sabemos se as outras pessoas tiveram as mesmas experiências, se elas tiveram as mesmas oportunidades. E educação significa entender o outro, se colocar no lugar do outro e tentar de alguma maneira entender por que o outro faz isso ou aquilo, por que o outro é daquela forma, por que o outro é mais ranzinza ou é mais alegre? Nós só vamos saber disso se nós verdadeiramente quisermos entender. Isso é educação. Significa que eu estou preocupado em saber verdadeiramente quem é a outra pessoa. Muitos casais passam anos vivendo juntos e absolutamente não se conhecem, não sabem o que o outro pensa, quem é o outro verdadeiramente. Por quê? Porque nenhum dos dois está preocupado em saber acerca do outro. Está muito preocupado em saber acerca de si, em viver a sua própria vida e, mais do que isso, em sempre obter vantagem, mesmo que essa vantagem advenha de um prejuízo de uma outra pessoa. Para pessoas egoístas, isso pouco importa. O importante é que elas estão levando vantagem. Essas pessoas são educadas? Claro que não. Veja bem, nós vivemos numa sociedade e no mundo inteiro da mais-valia, do ganha-ganha. Ou seja, você só é importante se você tiver poder, se você se sobrepor ao outro, se você levar vantagem, mesmo que o outro tenha prejuízo, não importa, o importante é você ter vantagem. Aí eu me pergunto e pergunto a vocês, isso é educação? É esse o mundo que nós queremos? Certamente que não, porque nós estamos vendo aqui a olhos vistos como o mundo está andando. O desamor é muito grande. A falta de respeito pela vida humana e pelas pessoas, e principalmente aqueles mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos, é muito grande. Ninguém está se preocupando em proteger essas pessoas desprotegidas. Isso é educação quando nós nos preocupamos, quando nós temos a empatia de tentar entender o lado dessas pessoas. Nós podemos até não concordar com essas pessoas, mas entender é sempre bom, porque em algum momento nós já fomos crianças e, se Deus quiser, em algum momento nós seremos idosos. E nós vamos necessitar sempre do amparo das outras pessoas, da empatia das outras pessoas, do amor e do carinho das outras pessoas. Entender o lado do outro é o caminho certo para um diálogo saudável. Mas quando só eu falo e quero que só o outro escute e quero que o outro aceite os meus pontos de vista, eu não estou muito interessado em ser educado. Eu estou interessado só em ter poder. Mas em algum momento tudo isso acaba. E aí eu vou descobrir que eu construí uma teia de inimigos e que na hora que eu mais preciso, essas pessoas não vão me ajudar. Então, queridos e queridas, pratiquemos a empatia, pratiquemos o amor
e pratiquemos a educação. Tenhamos empatia com as pessoas, cuidemos dos mais vulneráveis e, principalmente, tenhamos a preocupação em ouvir o outro, em saber o seu ponto de vista, mesmo que nós não concordemos. O importante é nós nos relacionarmos com as pessoas de forma saudável e educada. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.